Bom, meu nome é o Anderson, né? Eu vou falar da classe Pycnogonida. Ou seja, essa classe, todos os animais dessa classe são marinhos, né? E existe cerca de 1.300 espécies, onde são divididas em 80 gêneros, e desses 80 gêneros se divide em 9 a 8 famílias, sendo que sua maioria, sua abundância, né, a gente encontra os animais nos mares mediterrâneos, no Mar Caraíbas, ou nos oceanos Antárticos e Áfrico, onde o seu tamanho varia. Existem alguns que são tamanho milímetros, né, e outros que chegam a 90 centímetros de diâmetro. Seu corpo é reduzido, estreito, né, com tagmas dificilmente diferenciáveis, né, dificilmente diferenciáveis, onde a gente tem cabeça, o tronco, que é o tórax, né, e o abdômen. Agora vamos falar de suas características deste animal, né? Eles têm pernas unirrêneas, né? Onde na cabeça, a cabeça é com probóscide, onde essa probóscide é móvel e articuladas e tem quelíceras, né? Vamos falar o que tem na cabeça. Na cabeça dele tem um par de quelíceras, tem um par de pedipalpos e tem 4 olhos medianos simples. No seu tórax tem 4 ou mais pares de patas, né, ou pernas articuladas, né. No abdômen, o abdômen é restrito e muito curto, né. Assim, vamos falar dos pedipalpos, né. Os seus pedipalpos ausente em três famílias, onde ele serve, os pedipalpos têm função de alimentação, limpeza do corpo e função sensorial, né? É, ele nesse animal temos pernas ovígenas, que servem para que essas pernas ovígenas? Essas pernas ovígenas eu vou falar mais para frente, mais detalhado em sua reprodução, né? Que elas são para a reprodução. Esse animal também tem cerdas, ou seja, que formam órgãos sensoriais, que esses órgãos sensoriais recebem informações mecanoreceptoras e quimiorreceptoras. Excreção e trocas gasosas. Como são animais pequenos, né, não apresentam estruturas respiratórias e muito menos estruturas excretoras. Os gases excretos podem ser difundidos pelo corpo devido à sua forma, né, por difusão simples. Em outras espécies, ocorre as trocas gasosas por uma espécie de pulmão foliáceo, né? Um sistema parecido, não é o mesmo sistema, é um sistema parecido, em que esse sistema acumula água, em que essa água traz oxigênio, passa por todas as câmaras, e aí quando essa água volta, né, ela vai trazendo carbono para acontecer as trocas gasosas. Mas isso acontece só na minoria desses animais, não acontece em todos. Sistema circulatório, né? O sistema circulatório desse animal é o sistema circulatório aberto, onde inclui um coração alongado, com ósseo para a entrada do sangue, mas não apresenta vasos sanguíneos. Como nos outros artrópodes, o coração fica na porção dorsal, dentro de uma câmara pericárdia que é separada da hemocele ventral através de uma membrana perfurada. Agora vamos falar da locomoção desses animais, né? A maioria desses animais são sedentários, né? Eles são muito parecidos comigo. Eles se movem de forma lenta, né? Já os picnogonidas bentônicos, né, de águas profundas, eles já têm pernas mais longas e mais finas do que os sedentários, em que lhe proporcionam uma locomoção mais ativa, ou seja, ele se locomove de forma mais rápida e alguns chegam até a nadar. A alimentação. Seu método de alimentação é feito por sucção do material liquefeito, onde os seus hábitos alimentares, né, são ditados pela forma da probóscide e o alimento está limitado a materiais que podem ser sugados para dentro do seu trato digestivo, onde ele se alimenta de algas ou detritos, mas a maioria são carnívoros e predadores de hidroides, poliquetas e alguns pequenos invertebrados. Reprodução, né? A reprodução desse animal é uma reprodução externa, né? Uma fecundação externa,
em que esses animais apresentam dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual são sexos separados, né? E esses animais são ovígenos, especificamente o do sexo masculino, né? O macho, né? Assim, agora eu vou falar como é que acontece a reprodução, como é que eles fazem para acasalar, né? O macho, né, que guarda os ovos até sua eclosão. Mas com os pedipalpos, o macho pega os ovos da fêmea e fecunda com seus espermatozoides, né? Seu esperma, onde ele guarda esses ovos fecundados em suas patas ovígenas. Quem vai fazer como é o nome? Quem vai guardar esses ovos, né? A fecundar e guardar esses ovos não é a fêmea, é o macho. Então, é o macho que fica. O macho é como se fosse. Como se nós fôssemos nós humanos, né? Quem engravida é a mulher? Não, mas quem vai engravidar aí já é o macho. Não é a fêmea. Só que é uma fecundação externa, né? Não é dentro dele que vai ficar guardado os ovos. E sim em suas patas ovígeas, né? Vamos mais para que são essas patas ovígeas? Essas patas ovígeas são apêndices modificados, que servem para o acasalamento, onde ocorre uma transferência dos ovos da fêmea para o macho, onde o macho que vai cuidar desses embriões até eclodirem, né? Quando os ovos eclodem, nasce uma larva, que essa larva é denominada de protoninfa. Mas esse nascimento dessa larva não é um nascimento direto, não nasce uma miniatura da espécie. Nasce uma larva indireta, que ainda vai se desenvolver e se transformar na picnogonita. Bom, falando agora da classe Merostomata, eles possuem formas aquáticas, porém não é exclusivamente aquáticos, porque eles conseguem passar um período de tempo em ambientes terrestres, geralmente é para reprodução, com 5 ou 6 pares de apêndices optossomais modificados como brânquias. Eles possuem duas subclasses, a subclasse Euripterida, que ela já está extinta, e a subclasse Chifossurida, que tem como nome popular caranguejo ferradura, e limulus também. Atualmente há somente 5 espécies sobreviventes. Dentre elas, né, temos só 3 gêneros, tá? Um desses gêneros é o limulus. Na sua estrutura, a carapaça é não segmentada, tá? Em forma de ferradura e um abdômen bem largo, que termina em um longo telson espinhoso, que esse telson é justamente para defesa. Ele tem esse formato de ferradura, por isso que ele foi dado esse nome popular de caranguejo ferradura, mas ele não é um caranguejo, tá? Falando agora sobre o seu cefalotórax, né? Tem um par de quelíceras, né, que são presas em cada lado do lábio. Esse lábio, ele lembra a nossa lábio, né, nossa boca, porque ele tem como função abrir e fechar para possibilitar a entrada de alimentos ou impedir a entrada de substâncias não interessantes. Possui um par de pedipalpos, né, e 4 pares de apêndices locomotores. E o seu abdômen possui 6 pares de apêndices largos e delgados, né, possuem espinhos com função de gnotobases. Essas gnotobases, elas auxiliam na quebra de partículas alimentares, tá? Falando agora um pouco aqui da estrutura desse animal, vamos começar aqui pelo pedipalpos, que essa primeirinha aqui, ó, é uma estrutura principalmente sensorial, tá? E também, né, tem uma função de conduzir a partícula alimentar até a boca. Temos também o quelícera, né, que também ele ajuda a conduzir o alimento até a boca, quelícera aqui. Aqui nós temos o gnotobase, que eu já falei dela, né,
que ela pode prender o alimento nesse canal alimentar, e esse canal alimentar vai quebrar uma partícula até dirigir até a boca, certo? E temos também os quilários, aqui os quilários, essa estrutura aqui, que vai ser como se fosse assim, uma junta de fixação, né? Uma estrutura de fixação, tá? E também temos as glândulas operculares, aqui ó, as glândulas operculares, que dando o zoom aqui, ela, se você levantar, tem várias pequenas camadas que vão servir como brânquias, né, para as trocas gasosas e também como uma parte de reprodução, né, quando adultos. E aqui nós temos o sexto par de apêndices, que é birreme, né, e ele é constituído pelos apêndice trator e o flabelo. O apêndice trator é um órgão de arraste, né, onde o animal vai prender, né, no substrato e tentar arrastar. Ele não é para locomoção, isso é caso o animal esteja preso, é um auxílio. E o flabelo ele tem como função sensorial. Aqui nós temos a carapaça, que é bem enrijecida, né, bem dura, e é o exoesqueleto dele, né? Alguns espinhos para a defesa, alguns espinhos laterais aqui para a defesa, e o telson. A nutrição, o que eles comem? Eles são onívoros, né? Alimentam-se de moluscos bentônicos, poliquetas, algas e outros organismos. O transporte interno, a cavidade, né, do corpo é uma hemocele, né? E o celoma é bem vestigial. A sua respiração. A respiração é branquial, tá? Do segundo ao sexto pares de apêndices abdominais encontram-se apêndices membranosos, modificados como brânquias, chamados lamelas, né? As brânquias, elas também auxiliam na natação. E o flagelo sensorial monitora a qualidade da água. O sistema circulatório. O sistema circulatório é fechado e bem desenvolvido. Mas há, né, animais com um sistema circulatório aberto, geralmente é em animais menores, e o fechado é em animais maiores, tá? Ele possui um coração tubular, dorsal, com 8 ossos, artérias bem desenvolvidas, onde circula o sangue rico, né, em hemocianina, que é sangue azul. Esse sangue azul, essa hemocianina, ela é usada na indústria farmacêutica para o tratamento de doenças respiratórias e algumas pesquisas com cânceres, tá? Os órgãos sensoriais. Há 2 olhos compostos e 1 ou 2 olhos simples na carapaça. Aqui vocês podem observar os olhos compostos, tá? Aqui, ó. E aqui o simples. Os olhos simples, eles funcionam como ocelos, porque eles têm uma detecção de luz e sombra, né? Tem mais essa função. Como é a reprodução desse animal? São gonocóricos, né? Eles possuem sexos separados e possuem fertilização externa, tá? Que é um fato incomum nos artrópodes. Eles possuem um par de apêndices abdominais, né? E fundido e forma o opérculo genital, que carrega os 2 poros genitais em cada lado inferior, né? E como é que é essa reprodução, né? Como é que é isso? Vocês podem observar aqui na primeira imagem, aqui, ó. Eles vão, né? Eles se encaminham a costa durante a maré alta para acasalar, né? Aí como é que acontece? A fêmea deposita os ovos, né, em buracos feitos na areia. O macho vem em seguida, fica por cima dela. Assim que ela sai de cima dos ovos, o macho já libera os espermatozoides.
né? E depois ela vai lá e fecha o buraco, né, de areia. E como vocês podem ver aqui, né, é como se fosse assim uma terra sem lei. Mas é como eles podem garantir, né, uma maior probabilidade de reprodução, tá? É como eles conseguem estar aí até hoje. E o seu desenvolvimento, como é? É um desenvolvimento indireto, né, passando por estágio laval. E a sua lava, né, é chamada lava trilobita. Bom, então vamos falar sobre a classe dos aracnida, que é um grupo de animais que reúne tanto as aranhas como os escorpiões, os opilhões, os carrapatos, ácaros, enfim, além dos pseudo-escorpiões também, que é um grupo pouco conhecido ainda, mas em relação aos outros, mas também está incluso nesse grupo. E eles estão dentro dos artrópodes, né, os aracnídeos, justamente por possuírem apêndices articulados, corpo metamerizado e também a presença de um exoesqueleto quitinoso, né? E eles têm características em comum, né, que os fazem estar reunidos, né, juntos aí uns com os outros, que é a presença de um corpo dividido em cefalotórax e abdômen, também a ausência de antenas e a presença de 4 pares de patas que saem do prossoma, que é ali o segmento do cefalotórax, né? Se a gente for observar, por exemplo, uma aranha que tem os seus 4 apêndices, né, locomotores que se projetam do prossoma. E também eles possuem pedipalpos, que são apêndices que não servem para locomoção, mas sim para manipulação de alimento, para na hora da cópula também, para dilacerarem as presas. E eles possuem também as quelíceras, que são estruturas que estão próximas ali ao que seria a boca deles, né? E essas quelíceras servem para inocular veneno nas presas deles, né? Agora, no que diz respeito à fisiologia deles, né, por exemplo, o modo de digestão deles vai ocorrer tanto extracelularmente como intracelularmente, né, nesta ordem, pois através do processo de predação, né, que os aracnídeos vão desenvolver, eles vão predar lá as suas presas, né, e logo depois eles inoculam um líquido com enzimas digestivas dentro do corpo da presa. E aí, com o tempo, né, que vai passando, esse conteúdo da vítima vai ficando mais liquefeito, e quando o alimento está pronto, aí os aracnídeos, né, usam o seu sistema digestivo sugador, né, e vão sugar todo o conteúdo ali presente. A excreção ocorre através de estruturas como túbulos de Malpighi e também nas glândulas coxais, né? Os túbulos de Malpighi em aracnídeos menores e as glândulas coxais em aracnídeos maiores, né? Os túbulos de Malpighi consistem em vários filamentos que se ligam ao tubo digestivo desses animais, e aí eles desembocam fora do corpo deles, e assim vai fazendo coletando as excretas e excretando, né, elas para fora do corpo, né? E as glândulas coxais, que são glândulas que acumulam excretas, né, como no caso das aranhas, elas possuem essas glândulas na região do cefalotórax, e de lá parte um canalzinho que vai até a base das patas, e de lá ela, né, faz a sua excreção. A respiração deles ocorre através de tanto de traqueias como de filotraqueias. As filotraqueias ocorrem em escorpiões e aranhas, né, que trata-se de um pulmão foliáceo que tem assim a aparência de como se fosse folhas de caderno,
né, nessas estruturas das filotraqueias, onde ocorrem as trocas gasosas nesses animais, e as traqueias que ocorrem em opilhões, ácaros e também algumas aranhas. Já a circulação ocorre através de um sistema circulatório aberto com um coração dorsal, ou seja, né, o sangue ele flui tanto através de vasos quanto em cavidades do corpo, e eles possuem um pigmento respiratório chamado de hemocianina. Agora, com relação à questão reprodutiva, eles vão ser indivíduos todos dioicos, né? Vai ter o macho e a fêmea. Há um dimorfismo sexual, né, entre eles. Nós podemos observar, por exemplo, no caso das aranhas, onde o macho ele é menor que a fêmea, né? Na hora da reprodução, eles utilizam os pedipalpos, né, para direcionarem o seu esperma, né, para a cavidade genital da fêmea, e eles possuem também, portanto, uma fecundação interna, e eles vão possuir uma estratégia para evitar o ressecamento dos embriões, que é, por exemplo, quando a fêmea, né, mata o macho logo depois da cópula, né, e utiliza a sua carcaça, o seu corpo, para depositar os ovos, né, e servir como uma espécie de ninho. Agora, com relação ao sistema nervoso deles, eles vão apresentar um cérebro ganglionar central na região do prossoma e um cordão nervoso ventral que parte para a região do opistossoma, né, e vários nervos que se ramificam pelo seu corpo, né, eles vão possuir assim, além de órgãos sensoriais como cerdas, né, que são pelinhos, né, que eles vão possuir no seu corpo com função quimio-receptora, e olhos também, né, que a quantidade varia entre as espécies. Tem animais nesse grupo, os aracnídeos, que vão possuir 2, 4, 6 ou até mesmo 8 olhos, né, olhos compostos, com função fotossensível, né. Bom, agora alguns fatos curiosos sobre os aracnídeos. Por exemplo, na espécie de aranhas marrons, a fêmea apresenta um abdômen maior do que o do macho, só que a distinção sexual se dá através dos pedipalpos, que nos machos vai apresentar uma bolsa contendo o esperma, né, que eles vão fazer justamente aí, vão utilizar, né, com os pedipalpos para fecundar a fêmea. Bom, existem outros aracnídeos que são famosos, como o cravo de pele e também a sarna. A inoculação de veneno nas aranhas se dá através das quelíceras e nos escorpiões através do telson. Existe um grupo chamado pseudoescorpiões, que são bem parecidos com os escorpiões, olhando de um certo ângulo, só que o escorpião ele possui o cefalotórax e o abdômen bem fundidos, e o último segmento do corpo, que termina em agulhão, possui uma vesícula com o veneno, que vai servir junto com o agulhão para a inoculação de veneno nas presas. Já os pseudoescorpiões não possuem esse último segmento, como os escorpiões verdadeiros, apesar de possuírem os pedipalpos bem desenvolvidos e modificados em garras, mas eles não possuem esse último segmento com agulhão e a propriedade de inocular veneno, né? Olá, meu nome é Ailana e eu vou apresentar para vocês o nosso modelo didático. Este é o nosso modelo didático. Ele é um modelo didático de um caranguejo de ferradura. O caranguejo de ferradura, ele pertence à classe Merostomata e à subclasse Chifossurida. Aqui temos as quelíceras. Depois das quelíceras, temos os pedipalpos e aqui começam as pernas locomotoras. Esta última perna locomotora aqui, ela é um apêndice birreme, né? Saem 2 apêndices de um único lugar. E aí esse grande, ele vai ser um apêndice trator.
que é um órgão de arraste para escape de alguma situação. Já esse pequeno, ele é o frabelo, que ele tem função sensorial. Depois dos nossos apêndices, temos aqui o quilário, que é como se fossem essas duas garrinhas aqui. Ele serve para prender a parte do cefalotórax ao abdômen, tá? Ele prende as duas regiões, segura uma na outra. Depois daqui do nosso quilário, temos o opérculo genital. Ele é esta área aqui, ó, tá? Essa parte aqui, até aqui assim, é o opérculo genital. Depois do opérculo genital, temos a câmara branquial, que é todas as brânquias juntas, tá? E cada linhazinha dessa representa uma brânquia folícera. Temos aqui o ânus, que é essa parte arredondada, e depois do ânus, temos o telson. Aqui, na base de cada perna locomotora, temos uma partezinha marrom. Essa partezinha marrom, ela representa a gonatobase. Aqui, temos uma parte um pouco mais alta na massinha de modelar amarela, tá? Essa parte que está um pouco esverdeada. Essa parte representa o lábio. E, ao fim do lábio, temos aqui uma pequena cavidade, ela representa a boca. Essa parte em cor lilás é o cefalotórax. E aqui a parte branca é o abdômen. Perceba que o abdômen ele tem espinhos. Esses espinhos, eles têm função de gonatobase. Aqui temos uma pequena passagem e aqui temos outra pequena passagem de água. Como essa é a visão ventral, são passagens exalantes. A água vem de cima e passa por aqui. É uma passagem para trazer água para as brânquias, ou seja, ajuda na respiração. Na parte dorsal, a gente chama de corrente inalante. Aqui é a corrente exalante, tá certo? Então, este foi o nosso modelo didático. Para fazer o nosso modelo didático, eu utilizei uma folha branca sem pauta, utilizei um marcador para pintar a parte lilás e utilizei massinha de modelar. A massinha de modelar foi o que eu utilizei para montar as quelíceras, os pedipalpos, as pernas, o apêndice trator, o frabelo, o quilário, a boca, o lábio, o opérculo junto com a câmara branquial e também o telson. O restante eu fiz desenhado de caneta, também utilizei uma caneta para desenhar. E aí eu desenhei o cefalotórax, o formato dele, e pintei com um marcador de cor lilás. Depois eu desenhei o abdômen e não pintei, deixei ele branco, da cor da folha. Depois eu fui montando as partezinhas feitas de massinha em cima do desenho, no local mais adequado para eles dentro do desenho. Foi assim que eu fiz o nosso modelo didático com esses materiais. I know you want me every day, not only when you're lonely. Yeah, you see, you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. See my little ways can make